Olá a todos e todas, eu sou o professor Climério de Oliveira Santos, músico, pesquisador. A minha especialidade em pesquisa é a etnomusicologia e um dos temas de pesquisa sobre os quais eu me debrucei foi o caboclinho em Pernambuco e a gaita de caboclinho. E nesta ocasião nós vamos focalizar nessa conversa, nessa aula, a gaita de caboclinho, esse instrumento maravilhoso. E por ocasião, isso está acontecendo, do projeto Cartografia de Flautas no Território Brasileiro, coordenado pela professora Valéria Bittar, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, vamos começar falando um pouco dos caboclinhos e depois nós entraremos no tema mais específico da gaita. O termo cabocolinho ou caboclinho é o diminutivo de caboclo ou caboclo. Então ele deriva da palavra caboclo, é um termo de origem ameríndia, atualmente sinônimo de índio ou de mestiço. Vários pesquisadores escreveram sobre caboclinhos. O mais antigo, assim, de que se tem notícia, um dos mais antigos, foi o Pereira da Costa. Em Folclore Pernambucano, ele menciona os caboclinhos e faz uma descrição. É de 1908, a edição original do Folclore Pernambucano. Em 1903, aliás, antes de Pereira da Costa, teve o Rodrigues de Carvalho, que também escreve sobre caboclinhos. O Guerra Peixe, nos anos 50. Antes dele, o Mário de Andrade, em 1929. Isso, 1929, Mário de Andrade, ele faz anotações de várias melodias, de caboclinho e chama até atenção no livro O Turista Aprendiz para o fato de que pouco se dá atenção para essa dança dramática, O Roberto Benjamin, Catarina Real. E os caboclinhos sempre, até então, eram vistos como folguedos, folguedos carnavalescos, mas um trabalho assim etnográfico nos mostrou que os caboclinhos são bem mais do que folguedos carnavalescos, porque essa parte do entretenimento, da brincadeira, do carnaval, como é visto um folguedo, ela é apenas uma dimensão dos caboclinhos. Os caboclinhos, eles são uma tradição muito mais dinâmica, com muito mais diversidade de temas do que uma visão de folguedo poderia contemplar. Os caboclinhos são ancestralidade, eles também são, além de entretenimento, eles são luta diária dos seus participantes, eles são aprendizado musical, aprendizado de visão de mundo, aprendizado de dança. Então, os caboclinhos, eles têm uma ligação com a religiosidade, embora alguns grupos não tenham. A maioria dos integrantes da totalidade dos grupos tem uma ligação com a religiosidade. E o que é que os caboclinhos, como é que eles performam? O que é que eles dramatizam? Eles dançam uma dança, uma guerra. Eles performam uma guerra indígena, uma guerra protagonizada por um povo indígena.
uma guerra graciosa, claro, não é uma guerra que você tem arma letal, é uma guerra em que a estética, a dança, a corporalidade, a música são a tônica dessa guerra. Os caboclinhos, eles estão localizados principalmente em duas regiões de Pernambuco, na região metropolitana do Recife e também as cidades da mesorregião da Mata Norte. Aqui na região metropolitana nós temos o Canidé do Recife, da grande mestra, minha amiga em memória aqui, a Juraci Canidé, né, que faleceu, que é o grupo mais antigo. O Carijó, que é provavelmente muito próximo da idade do Canidé. O Canidé tem mais de 100 anos, bem mais. Os Sete Flechas, na própria cidade do Recife, no município do Recife, e também nesses municípios aqui ligados à região metropolitana, como São Lourenço da Mata, a Camaragibe, entre outros. A outra região é a zona da Mata Norte de Pernambuco, é uma mesorregião que fica a mais ou menos 70 quilômetros, 50, 70 quilômetros daqui. É uma das principais cidades, é Goiânia. Há outras cidades de Pernambuco, como Buenos Aires, que também tem Caboclinhos, Aliança. Então tem várias cidades ali da zona da mata que tem esses caboclinhos, e eles têm diferenças dos caboclinhos do Recife. Nós vamos ver isso. Como é que os caboclinhos performam? Eles têm, eles saem em cordões, principalmente 2 cordões. Cordão é o termo utilizado geralmente para se falar das 2 fileiras, são 2 cordões, 2 fileiras de pessoas que saem dançando. O esboço que apresentamos aqui, por exemplo, traz o cortejo do Caboclinho União Sete Flechas, de Goiânia. Tem a diretoria na frente, depois o casal de cacique e cacica, em seguida vem o cordão de caboclos, tendo à frente os puxantes e 5 elementos ali no centro, 4 caboclas lanceiras e um morubixaba entre as 4 caboclas lanceiras. Em seguida vem o casal real, rei e rainha, seguido do porta-estandarte ou porta-bandeira, e aí temos mais um cordão de lanceiras. No meio desse cordão temos a batucada, ou terno, ou baque, com os instrumentos musicais. Em seguida vem o mestre, que separa esse cordão do cordão que vem atrás, cordão posterior. Esse cordão é o cordão dos curumins, que no caso do União Sete Flechas, os curumins vêm atrás, e finaliza com a burra, que é um personagem, uma figura do maracatu rural também, e que o União Sete Flechas apresenta. As roupas, eles vestem roupas de índios, roupa cocá, saiote e outras roupas imitando os índios. Nos treinos, eles fazem essas manobras, aí é possível a gente ver no treino como é que acontece o treino ou ensaio, como é que acontece esses cordões, essa evolução dos cordões. São as manobras de guerra. Eles nem chamam dança, são manobras de guerra. E aí cada manobra tem o seu passo. Eles usam um instrumental bem distinto de outras tradições. São os 3 instrumentos: gaita, caracaxá e tarol. Esse tarol não é o mesmo tarol parecido com a caixa de guerra, aquele fininho. Não, esse tarol, ou tarol, é mais parecido com um surdo. No Recife tem um grupo que utiliza atabaque, mas a maioria do Recife utiliza o terno, né?
Então, os grupos de Goiânia, como eu estava dizendo, eles utilizam também a conga e caixa, além do surdo. Há um outro instrumento, que é mais um instrumento de dança do que propriamente sonoro, mas que também faz parte dos instrumentos musicais, que é a preaca. É um arco e flecha retesado e que o estalo dele é que é o som e que faz a marcação da dança se juntando aos outros sons musicais. Os caboclinhos, eles são grupos compostos de pessoas geralmente de classes menos favorecidas, né? Em sua maioria negros e mestiços pretos também. Os caboclinhos performam também principalmente para suas comunidades, né? Mas no carnaval isso se mistura bem mais, e o carnaval é o momento climático dos grupos, tanto quanto de outras tradições, né? Outras tradições que são abundantes em Pernambuco, como o maracatu rural, o maracatu nação, o frevo, assim como elas e outras mais. Os caboclinhos têm o seu momento climático no carnaval. E o carnaval, ele começa com os treinos, que já vão aí a partir do mês de agosto, setembro, depende do grupo, né? E nas semanas que precedem o carnaval, os grupos costumam fazer os seus calçamentos, quer dizer, os seus ritos de proteção para atravessarem o momento delicado que é o carnaval, né? Um momento que às vezes acontece violência, acontece acidentes. Então eles, para se protegerem desse período complexo, eles fazem o calçamento. O que é esse calçamento? Ritos de proteção. Os grupos de Recife, por exemplo, fazem oferenda, não todos, mas a maioria. A maioria faz oferendas, levando frutas e mel para os caboclos e colocam lá em algum ponto de uma árvore na mata, às vezes até com a imagem dos caboclos ali perto. A caçada do bode é um rito super interessante, já acompanhei várias vezes. Os caboclinhos de Goiânia são os que fazem esse ritual. É muito bonito, a caçada do bode se chama, é uma tradição muito bonita e a gente tem esta obrigação, não é dizer assim, eu vou porque eu quero, não é. É uma obrigação que nós temos com a Jurema, é uma obrigação que nós temos com o caboclo. Nós temos que fazer isso. Aliás, não é só eu, não. Todos os caboclinhos. Goiânia está com um termo de 7 caboclinhos. Eles prendem um bode, eles saem pelas ruas tangendo esse bode. E são vários caboclinhos que fazem isso praticamente no mesmo bairro, que é o bairro de Nova Goiânia. Então, na madrugada, a gente sai acompanhando e vê outros caboclinhos nas ruas distantes se atravessando, quase que confrontando ali, né? Então, às vezes, um desvia de uma rua, entra na outra para não dar de frente com outro grupo.